Olá, mais uma vez estamos aqui para trazer um estudo bíblico e neste momento uma reflexão na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, do verso 3 até o verso 13. Importante enfatizar que a segunda carta aos Coríntios, na realidade, é uma coletânea de pelo menos 3 cartas diferentes que Paulo enviou em momentos diferentes. E no verso 3, logo se apresenta de uma carta que ele escreveu anteriormente, que produziu muita tristeza. Bem, ele planejou, no final lá da primeira, apresentou o planejamento de ir visitá-los. E essa visita não se realizou. Não se realizou porque esta carta que ele menciona aqui no verso 3, que lhes enviou, causou uma tristeza, é conhecida como a carta das lágrimas, que é muito provável que esta carta seja os capítulos 10, 11, 12 e 13. Ou seja, os capítulos 10, 11, 12 e 13 da segunda carta aos Coríntios provavelmente compõe esta carta que ele menciona aqui, que escreveu uma carta dura, uma carta com bastante exortação pesada, e que, na expectativa de Paulo de que essas exortações muito severas produzissem o arrependimento nos coríntios, também produziu muita tristeza. E aí, diante do impacto desta carta anteriormente enviada, ele então adia a sua visita. Então o verso 3, ele está fazendo menção a isso, a uma carta anteriormente enviada, uma carta dura, muito dura, e que se encontra nos capítulos 10, 11, 12 e 13 desta segunda carta aos Coríntios. E isto escrevi para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando que todos vós, alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Ou seja, ele adia a visita porque ele ia encontrar os coríntios muito tristes. E ele esperava encontrar os coríntios transformados pela sua carta dura enviada. No entanto, a realidade que se encontra é uma profunda tristeza. Então ele diz: bem, se eu for até vocês, estando vocês tristes, quem vai me alegrar? Eu espero receber a alegria de vocês, que vocês me alegrem. Mas se vocês estiverem tristes, quem vai me alegrar? Então ele diz: isto escrevi para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me. Ou seja, aqueles que ele espera a alegria estavam tristes, então ele não foi. É isso? Verso 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. Então, esta carta escrita que ele menciona aqui, que nós conhecemos como a carta das lágrimas, que mais uma vez compreende os capítulos 10, 11, 12 e 13 da segunda carta aos Coríntios, produziu muita tristeza nos coríntios. E ele justifica que o momento em que ele escreve essa carta é o momento onde ele estava passando muito sofrimento e angústia de coração. Por isso, escreveu com muitas lágrimas. Ou seja, então ele confessa aos coríntios que a dura carta escrita, que compreende os capítulos 10, 11, 12 e 13 da segunda carta aos Coríntios, que causou muita tristeza nos coríntios, também ele diz que o seu coração estava triste e ele estava em meio a muitos sofrimentos. E aí ele continua, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, ou seja, o objetivo dele não era entristecê-los, mas levá-los ao arrependimento. Mas, como ele mesmo confessa aqui, causou tristeza, ou seja, o efeito não foi totalmente aquele esperado. Mas para que conhecesses o amor
que vos consagro em grande medida. Ou seja, a carta de dura exortação que ele enviou é um fruto de amor. Ele fala, para que conhecesses o amor com que vos consagro em grande medida. No entanto, esta carta produziu muita tristeza, né, e angústias nos coríntios, e angústia nos coríntios. Então a gente começa a entender que Paulo, nesse momento aqui, refere-se a uma carta anteriormente escrita, que não é a primeira carta aos Coríntios, porque no final da primeira carta aos Coríntios ele está fazendo o plano de visitá-los e causa muita tristeza aos Coríntios. Bem, sugiro que vocês leiam os capítulos 10, 11, 12, 13 de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, porque ali está essa carta que causou toda essa tristeza. E aí, lendo esse trecho, poderão entender por que a carta é considerada a carta das lágrimas, carta dura, que causou essas tristezas. Bem, aí ele continua no verso 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim. Bem, então, a carta que ele envia, dura, causa tristeza nos coríntios. Mas ele diz que a escreveu em meio a muitos sofrimentos e angústias de coração, né? Ou seja, ele estava passando uma situação muito angustiante no seu coração. Bem, essa angústia que ele estava quando ele escreveu uma carta dura, defendendo o seu apostolado, defendendo que ele é apóstolo sim, que ele viu o Senhor e se gloriando nas características do seu apostolado, né, que ele foi ao terceiro céu, que ele recebeu revelações do Senhor, ou seja, uma carta em que ele abre o seu coração, chega a gabar-se de algumas características apostólicas, porque justamente está sendo combatido o seu apostolado. Então, quando chega ao seu conhecimento que na igreja dos Coríntios há alguém, né, que consegue convencer um grupo, né, uma facção, um grupo dentre os coríntios, e começam a caluniar Paulo e desqualificar o seu apostolado, ele então escreve essa carta, capítulos 10, 11, 12, 13 de 2 Coríntios, onde ele defende o seu apostolado com bastante dureza e se gloria em algumas características do seu apostolado. Bem, a gente percebe que essa tristeza dele, essa angústia dele, que ele menciona no verso 4, que o levou a escrever uma carta dura que causou tristeza neles, a gente percebe no verso 5 que isso se deu por causa, basicamente, fundamentalmente, de uma pessoa. Onde ele diz, ora, se alguém, esse alguém, causou tristeza, não o fez apenas a mim, ou seja, não apenas eu fiquei triste, né? Porque ele já disse no verso 4 que ele escreveu a carta com muita tristeza. E quando a gente vai ver a carta, a gente percebe que a carta é uma defesa do seu apostolado. Então tem alguém questionando o seu apostolado, tem alguém falando mal dele, difamando ele e desqualificando-o como apóstolo. Então ele reage da maneira como está lá nos capítulos 10, 11, 12, 13 da segunda carta aos Coríntios. E ele aqui indica que foi uma pessoa. Esse alguém causou tristeza não apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Ou seja, para não dizer que ele causou tristeza apenas a mim, só eu fiquei triste, ele diz, não, eu acho que também essa pessoa trouxe tristeza à igreja, quando ela me difamou, quando ela tentou me desqualificar o apostolado, quando ela falou que eu não sou apóstolo coisa nenhuma e não tenho as características e credenciais, ela não causou tristeza apenas a mim, mas também aos coríntios. E criou uma situação desconfortável, criou uma situação conflituosa que trouxe tristeza também aos coríntios. Verso 6. Basta-lhe a punição pela maioria. Né? A palavra traduzida por punição aqui, no grego, é eptimia, que tem um sentido de censura, uma exortação moral, né? Ou seja, Paulo diz, basta a esta pessoa que causou a tristeza a mim e a vocês, né? Me difamando e falando as coisas
ruins contra mim, basta-lhe a punição pela maioria, a censura, né? Uma exortação moral da maioria. Então a gente percebe, primeiro, que houve um difamador, percebe também que houve uma tristeza causada pela difamação. A difamação foi contra o apóstolo e que causou tristeza também à igreja e um constrangimento, uma situação difícil à igreja. Essa pessoa foi punida, né, pela maioria, ou seja, houve uma disciplina imposta pela igreja, na sua maioria, né? Então a gente percebe aqui que esse problema foi resolvido no sentido de maioria e minoria, ou seja, o que a maioria decide, né? A maioria decidiu então a punição, ou seja, a censura, a exortação moral, a disciplina da pessoa. Verso 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Bem, diante do mal feito, né, diante da tristeza causada, diante da censura, da punição, da disciplina imposta pela maioria da igreja à pessoa que causou todo esse problema, agora Paulo ressalta uma outra questão importante. Desculpe a tosse, por favor. Ele levanta uma outra questão. Ele começa a preocupar-se com o resultado desta punição na pessoa. Ou seja, aquele irmão que difamou, que causou tanta tristeza, que foi punido, disciplinado, e agora Paulo começa a mostrar uma preocupação com ele, dizendo, olha, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo. Ou seja, então, uma vez que houve a difamação, o confrontamento, a punição, agora a igreja deve perdoar a pessoa. Ou seja, ele está mostrando que toda a censura, a punição imposta é para arrependimento. E uma vez que a pessoa se arrependeu, ela deve ser perdoada e confortá-lo. Por quê? Para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Então Paulo está preocupado com uma pessoa que o defamou, né, causou muitas dores e sofrimento a ele, que ele, diante dessas dores e sofrimentos, escreveu uma carta, e esta carta produziu muita tristeza na igreja dos Coríntios. Todo esse mal que foi produzido, e aí então a igreja, por maioria, pune a pessoa que fez o mal, e agora ele fala, tá bom, foi punido pela maioria, tudo bem, agora, no processo de recuperação, a igreja precisa perdoá-lo. E não apenas perdoá-lo, mas confortá-lo, para que ele não seja tomado de excessiva tristeza. Então, a manifestação, a preocupação que se manifesta aqui é de alguém que, arrependido, começa a criar um remorso dentro de si. E essa tristeza excessiva pode levar essa pessoa por exemplo, a um suicídio, a um mal maior, né? Uma depressão, hoje diríamos, né? Uma situação depressiva, profunda, de definhamento. Então Paulo está preocupando porque a punição causou efeito nessa pessoa. Esse alguém punido pela igreja está agora arrependido e mergulhado numa tristeza profunda. E Paulo está preocupado que essa tristeza profunda possa produzir um mal maior a essa pessoa. Então ele pede à igreja que o perdoe e o conforte, né, para que ele não seja tomado por essa tristeza excessiva, né, o que o restaure, que o salve. Né, e a gente pode lembrar da disciplina apresentada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 18, né, onde aquele que desviou, aquele que pecou, deve-se ir a ele, depois com mais 2 ou 3, depois a igreja está presente, e se ele não ouvir,
nem a igreja, então considera-o gentio e publicano, como está lá em Mateus capítulo 18. No entanto, aqui parece que o sujeito se arrependeu. E a tristeza excessiva que está consumindo ele é uma evidência do seu arrependimento. Bem, então, se agora ele está tomado de uma tristeza excessiva, a igreja deve confortá-lo, deve perdoá-lo, ele deve sentir-se perdoado pela igreja, e a igreja então deve confortá-lo para que não haja uma situação pior, como por exemplo, já mencionei, uma depressão e até suicídio nesse sentido. Verso 8. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Ou seja, em que circunstância mostra-se o amor? Perdoando. Em que circunstância mostra o amor? Confortando aquele que está tomado de excessiva tristeza pela punição imposta pela maioria da igreja diante de um mal que ele praticou. Ou seja, o amor se revela na restauração do irmão que pecou. E é isso que Paulo pede aos coríntios, que eles mostrem na prática, confirmem, ou seja, mostrem na prática o amor da igreja. Como? Perdoando e consolando o irmão que errou, para que ele não seja tomado por excessiva tristeza. Verso 9. E foi por isso também que eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. E foi por isso também que vos escrevi, ou seja, eu escrevi para que vocês, além de outras coisas, mostrassem obediência, prova de que em tudo sois obedientes. Verso 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo. Ou seja, Paulo diz, eu perdoei essa pessoa. Perdoei por amor a vocês, perdoei na presença de Cristo. Ou seja, diante de Cristo. Tomando Cristo como exemplo, ou seja, perdoei como Cristo perdoou. Então, ele manifesta aos coríntios, eu perdoei, e pede aos coríntios que eles também o perdoem. E Paulo foi a vítima maior, ou seja, a defamação foi dirigida especificamente a Paulo. E este, o maior ofendido, manifesta diante dos coríntios o perdão, eu o perdoei. Por amor a vós e diante de Cristo, ou seja, como Cristo. Verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. De que maneira Satanás alcançaria vantagem sobre a igreja, sobre os crentes? Se eles não perdoassem. Se eles não exercessem o amor àquele que pecou, arrependeu-se e agora está tomado de profunda tristeza. Satanás toma a ocasião quando o ódio impera. Satanás toma ocasião quando nós queremos a vingança, quando nós nos vingamos, quando nós pagamos o mal com o mal. Aí Satanás alcança vantagem. Então Paulo diz, para que Satanás não alcance vantagem, para que ele não tenha lucro, para que ele não tenha proveito entre nós, para que ele não fique feliz, então nós temos que perdoar. Ou seja, a alegria de Satanás, a vantagem de Satanás, quando é que ele ganha vantagem? Quando nós não perdoamos, quando nós não confortamos aqueles que estão demasiadamente tristes, aqueles que pecaram e nós não os confortamos e perdoamos e os ajudamos. Ou seja, quando a igreja, Paulo falando aos coríntios, quando a igreja trata o ódio com ódio, a difamação então paga-se com o mal, Satanás então ganhou vantagem. Então a preocupação de Paulo é que Satanás não alcance vantagem na igreja. E como é que isso não vai acontecer? Se a igreja perdoar, se a igreja confortar o irmão arrependido que está agora tomado por excessiva tristeza.
para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, ou seja, não ignoramos os propósitos de Satanás. Quais são os propósitos de Satanás que nós não ignoramos? Qual é o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás é semear o ódio, é semear a difamação, é semear o rancor, a vingança, a falta de perdão, o mal com o mal. Esses são os desígnios de Satanás. É assim que ele deseja cumprir a sua vontade no meio da igreja. Então nós não ignoramos quais são as vontades de Satanás. Nós não ignoramos quais são os seus desígnios. Nós não ignoramos o que ele deseja na igreja. E se nós não ignoramos, nós não podemos dar a ele o que ele quer. Se ele quer ódio, nós não podemos dar ódio. Se ele quer vingança, nós não podemos dar vingança. Se ele quer menosprezo, nós não podemos dar o menosprezo. Bem, com esses textos a gente aprende com Paulo como tratar um irmão, né, que cometeu o mal e foi punido e agora está arrependido. E agora está tomado de profunda tristeza. Bem, então, esse irmão tomado de profunda tristeza pelo mal que ele causou, deve ser perdoado pela igreja, deve ser recebido pela igreja, deve ser confortado pela igreja, né? Agir diferentemente disso é deixar de seguir Cristo, a vontade de Cristo, e seguir os desígnios de Satanás. Verso 12, ele diz: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, né? Então, ele sai de Éfeso, vai para Troade, né? Aquela limite ali da passagem entre a Ásia Menor e a Europa. Abre-se uma oportunidade, uma porta se abre, ou seja, uma oportunidade de pregar o evangelho se abre. Ele diz: uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade. Por que ele não teve tranquilidade? Mesmo diante de uma oportunidade que o Senhor abriu, diante de uma situação favorável à pregação do Evangelho, ele sai de Éfeso, né, com sentença de morte na cabeça, livre, sabe lá como ele diz no capítulo 11, já tinha achado que ia morrer, né, já tinha desesperado da própria vida, já não havia mais esperança de salvação, e ele consegue se livrar, ou seja, Deus o livra de Éfeso, poupando-lhe a vida, diante de tanta perseguição, de tanto sofrimento, prisões, açoites e até a morte decretada, ele consegue sair de Éfeso. E aí, chegando em Troade, tudo diferente, uma porta se abre. Ou seja, a oportunidade de pregar sem perseguição, sem problemas, sem ameaça de morte. No entanto, ele não fica feliz. Ele não está tranquilo, melhor, não é feliz, melhor, ele não está tranquilo no seu espírito. Por quê? Porque não encontrei o meu irmão Tito. Ou seja, Tito tinha sido enviado por ele a Corinto, né, diante de todos os sofrimentos que Paulo estava passando pelo difamador lá em Corinto e pela igreja ter tomado um pouco o convencimento desse difamador e se posicionado contrário a Paulo, em forma triste contra Paulo, Paulo envia Tito. E ao enviar Tito, ele espera que Tito resolva lá os problemas, apazigue os ânimos, esclareça todas as questões, coloque tudo, faça uma harmonia, novamente restaure a harmonia entre Paulo e a igreja dos Coríntios. E é muito provável que ele marcou de encontrar Tito em Troade. Quando ele chega em Troade, uma porta se abre, oportunidade para pregar o evangelho, mas Tito não está, ele não fica tranquilo, como ele diz: o meu espírito, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ou seja, ele está indo em direção à Macedônia e provavelmente depois Corinto. Ele vai encontrar Tito lá. Ou seja, então, mesmo diante de uma porta aberta em Troade para pregar a palavra, tudo que o apóstolo mais desejava e queria, com tranquilidade, ele não está tranquilo, porque o problema de Corinto ainda está na sua mente. Tito ainda não voltou
com uma resposta a respeito da situação dos coríntios. Esta carta continua no capítulo 7, verso 5. Aí quando a gente continua lendo no capítulo 7, verso 5, aí a gente vai perceber, olha, ele diz no verso 5, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Percebem que o capítulo 7, verso 5, continua o capítulo 2, verso 13? Eu vou ler mais uma vez em sequência para vocês observarem. Capítulo 2, verso 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, dos irmãos de Troade, parti para a Macedônia. Capítulo 7, verso 5. Chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. E aí continua. Ou seja, até lá na frente ainda. Nós percebemos, capítulo 2, verso 12 e 13, continua no capítulo 7, verso 5 até o 16. Tá? Isso a gente vai ver numa outra oportunidade. Mas se você observar com bastante cautela, você vai notar que capítulo 7 e 5 continua a capítulo 2, versos 12 e 13. E aí a gente volta àquele ponto inicial em que segunda carta aos Coríntios é uma coletânea de 3 cartas distintas, que são costuradas umas às outras dentro da segunda carta aos Coríntios. Bem, a grande lição que a gente pode extrair desse trecho que lemos é a forma como a igreja trata o disciplinado quando este se arrepende com sinceridade e é tomado por excessiva tristeza, e que como que a igreja deve lidar com esse irmão, que primeiro o mal que ele causou, ele foi punido, e depois arrependido, tomado de excessiva tristeza, cabe à igreja confortá-lo e consolá-lo. Um abraço.